Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rabelo, eu sou professor do Instituto Federal aqui da Bahia e vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi com uma pesquisa com uma colega minha, Luísa Carla. Ela não pôde vir, na verdade ela reside em Ilhéus, e titulado Dispositivos Móveis na Educação, Desafios ao uso de smartphone como ferramenta pedagógica. Então, um resumo aí do trabalho. Ele quer trazer reflexões sobre o uso de smartphones celulares, que são os multifuncionais, no ambiente escolar como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Aí, com os avanços que os dispositivos móveis vêm reverberando sobre a forma, o espaço de aprendizagem, o espaço formal, os profissionais da educação vivenciam um dilema sobre o seu uso dentro da sala de aula e como encaminhar os alunos para a compreensão dos potenciais dessas mídias. Assim mesmo, fazendo parte da experiência sociocultural dos discentes, o celular tem seu uso proibido em algumas salas de aula, de alguns estados. Na verdade, não são todos, mas existe até um projeto aí de lei que vê essa possibilidade também, como uma série de outros aí que estão aguardando avançar. Então, para tal realidade, é necessário, foi realizada uma pesquisa com os professores de educação básica e superior, a partir da problemática do uso do celular em sala de aula, revelando os desafios dentro desse ambiente escolar. Tem como objetivo geral desconstruir o conceito do uso de smartphones na sala de aula como algo nefasto quanto à aprendizagem, comprovando que, quando utilizado com planejamento, pode ser eficaz, uma ferramenta eficaz no caso do ensino-aprendizagem. E os específicos expõe uma reflexão sobre o uso de tecnologias e as mudanças na atual sociedade de informação, apresentar a utilização de celulares e smartphones como recurso que pode ser incorporado à escola e identificar através de questionários os prós e os contras do uso de smartphone na sala de aula. Tem um guia de recomendação da Unesco, e aí ele traz as 10 recomendações para os governos. Então, referente ao mesmo assunto, o uso de dispositivos nas escolas, dispositivos móveis. Criar ou atualizar políticas ligadas à aprendizagem móvel, conscientizar sobre sua importância, expandir e melhorar opções de conexão, ter acesso igualitário, equidade de gênero, criar e otimizar conteúdo educacional, treinar professores, capacitar educadores nas tecnologias móveis, promover um seguro, saudável, responsável dessas tecnologias e usar a tecnologia para melhorar a comunicação e gestão educacional. Isso aí são as recomendações, né, que deveriam ser fomentadas e aplicadas pelo governo. E 10 motivos que justificam essas recomendações que seriam para fomentar, que é para tornar o celular como uma ferramenta pedagógica. Então, o celular ele estaria ampliando o alcance, certo? E igualitando a questão da educação, melhorando a educação das áreas de conflito, certo? E alguns também casos de desastres naturais. A questão de assistência de alunos com deficiência também. Otimizar o tempo na sala de aula, permite que se aprenda em qualquer hora e local, constrói novas comunidades de aprendizagem, dá suporte à aprendizagem em loco, aproxima o aprendizado formal do informal e provê avaliação e feedback mais rápidos ou até imediatos. Então, a apresentação e também a justificativa. Segundo o IBGE, em 2011, cerca de 67,5% das pessoas entre 15 e 17 anos possuem um celular, um aumento de 15,7% em relação a 2009, que é a pesquisa anterior. Sendo que a maior porcentagem das pessoas com telefone móvel celular está na faixa etária de 25 a 29 anos, chegando a 83% das pessoas possuindo celular. Além disso, tem uma pesquisa também, que a gente fez uma leitura, chamada A Geração Interativa no Ibero-América, Crianças e Adolescentes Diante das Telas. E lá comprova-se que 82% dos estudantes na faixa etária de 6 a 18 anos afirmam possuir telefone celular, ficando o Brasil na terceira posição
como o país mais precoce em inserção de telefones para crianças entre 6 a 9 anos. Aí, baseado nessas informações, é o problema da pesquisa. Há benefícios ou não na utilização de smartphones na sala de aula como ferramenta pedagógica? Algumas palavras-chave aí: TIC, smartphone, educação. Esses aqui são alguns autores basilares utilizados na metodologia e os procedimentos. Primeiro, como normalmente se faz a rigor, fazer o levantamento biográfico, considerando revistas, livros, artigos científicos, que analisam essas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem na sociedade contemporânea, para fazer uma interligação. E pesquisas relacionadas com o uso de aparelhos smartphone em sala de aula. Além do questionário, produção do questionário, depois análise desse questionário. Bem, a área de estudo foi aqui no nosso estado, Bahia. E os instrumentos de coleta foi o uso de questionários, a ferramenta eletrônica Google Docs, enviada por e-mail, para 40 sujeitos atuantes no magistério, desde o fundamental, médio e superior, tanto na rede pública quanto privada. Aí já tem algumas informações desse questionário. 56% de sujeitos pertencem ao sexo feminino. E quando se trata do nível de ensino que eles atuam, 36,6% afirmam atuar no nível superior, 29,3% no médio, 2,4% no médio e superior, 7,3% no técnico e 24,4% no fundamental. Detalhe também que o tempo de atuação dos sujeitos do magistério com até 10 anos, 63%, e mais de 10 anos, 36,84%, o que mostra que os professores não estão há muito tempo na docência. Apenas 3 pessoas entre os 40 participantes afirmaram possuir 2 celulares, enquanto os demais apenas um aparelho. E aí também na pesquisa, a gente, tentando fazer um tipo de associação livre, certo? A gente pediu para eles trazer uma palavra, ou então uma expressão, ou até um adjetivo, que viesse à cabeça logo quando falassem o texto celular. E dentre essas palavras todas, esse universo semântico é possível, são algumas palavras que foram trazidas. Partindo da ideia da inserção do smartphone na sala de aula, 100% dos sujeitos afirmam que consideram o celular um recurso pedagógico. No entanto, na pergunta posterior, questionava se permitido o uso do celular, 60% disseram que sim, 40% disseram que não permitiam o uso. Apesar de 100% achar que a ferramenta pode ser uma ferramenta para uso pedagógico. Foi observado que apenas 40% dos professores que atuam no fundamental permitem o uso do celular na sala de aula. Já o nível para o médio superior, ele aumenta. Apesar de 100% do sujeito da pesquisa considerar que o smartphone pode ser considerado um recurso pedagógico, apenas 17% afirmam que o celular ajuda no processo, 8,8% afirmam que não vai ajudar e 73,5% afirmam que pode vir a ajudar. Então nota-se que a grande maioria dos professores acreditam que o uso do celular pode ajudar, mas em certas condições para que isso aconteça. Sobre os desafios da utilização do aparelho como ferramenta pedagógica, a maioria respondeu que estão mais preocupados com a concentração, a percepção da estratégia quanto à questão do dispersar dos alunos. Em necessidade de entender os desafios do uso do aparelho celular, foi pedido que o questionário destacar também os prós e contras. Com os prós destacaram em torno às facilidades, certo? Ao receber o conteúdo de forma mais rápida, de tornar o ensino mais dinâmico, tendo envolvimento dos alunos, transformando as práticas pedagógicas. E quanto aos contras, os professores citaram veemente a dispersão se o profissional não fizer o planejamento, perca de atenção, concentração dos discentes na sala de aula. E aí aquela cena, quem é professor já está bem acostumado hoje, né? Pode anotar. Esse uso da ferramenta aqui é bem... É uma conclusão, ó. Existe a necessidade de se ponderar sobre o uso de celular, levando em consideração alguns fatores, idade, nível de escolarização, associar a outros instrumentos didáticos, respeitar o projeto político-pedagógico da escola, orientações de parâmetros curriculares nacionais. E nesse contexto, a discussão a respeito do uso de tecnologias móveis em sala de aula são as reflexões que não se limitam, né? Então,
apenas fatores pedagógicos, mas também o que tange a gestão do trabalho pedagógico. Ou seja, em resumo, os desafios e as perspectivas na qual se encontra e se enfrenta são de ordem de gestão pedagógica e da formação continuada, estrutural, organização do espaço escolar. E a tecnologia, sim, é uma ferramenta, dentre outras, que não se pode esperar que faça uma mudança do ensino ruim para o excelente. Os dispositivos móveis estão presentes no cotidiano das crianças, adolescentes e adultos, constituem-se espaços para comunicação, entretenimento, aprendizagem, geolocalização, certo? Possibilitar a emergência de novas culturas. Bem, para finalizar, a universidade precisa inserir tecnologias móveis na formação do futuro profissional, coisa que realmente não se acontece, está discutindo até agora próximo aí sobre isso. E assim, por fim, a gente tem que entender que as pessoas não chegam, elas não chegam nuas na sala, né? Ou seja, elas chegam vestidas de costumes de suas casas, com objetos que preenchem sua vida, tanto passa bem quanto seu mal. E o celular é um deles, certo? Então, esquecer dele é um cotidiano escolar, mesmo sem aprender a lógica de exclusão, certo? Então, as referências. Obrigado. Sou eu que vou apresentar na tela. Boa tarde. Finalmente, eu estava me preparando para falar daqui. Hoje o dia não foi fácil. Essa semana eu estou participando de 3 eventos, apresentando o trabalho em lugares diferentes, na UF da UNEB e lá no Retiro, no SESI. Então está sendo uma correria. Mas vamos lá. Gente, eu sou Jane Meire Medrado, sou professora de língua portuguesa. Trabalho na rede oficial de ensino, na escola estadual, e atualmente eu estou licenciada para fazer o mestrado, né? E o tema do meu trabalho, da minha pesquisa, eu sou estudante do mestrado profissional e faço parte do GESTEC, lá da UNEB, que é um mestrado profissional que se diferencia um pouco do acadêmico pela questão da apresentação final do produto do trabalho, né? Então nós vamos desenvolver no final do trabalho um produto. E esse produto, na minha pesquisa, ela vai gerar a produção de um vídeo documentário onde a gente vai estar, de uma certa forma, mostrando, discutindo as práticas de leitura envolvendo a questão da cultura digital ou não, nas escolas públicas de Salvador. Acabei incluindo Caetité, Feira de Santana, por ser minha terra, e Caetité por conta da pesquisa que acabou caminhando em cima da discussão de Anísio Teixeira, e de um edital que eu acabei também sendo selecionada na UNEB em produzir esse vídeo documentário, e por aí eu acabei indo parar em Caetité, fui conhecer as escolas, o funcionamento das bibliotecas, e a pesquisa acabou tomando uma outra proporção. Tá? Inicialmente seria somente Salvador e acabou ampliando. Então eu comecei, dentro da Biblioteca Escolar em Revista, a ideia de discutir a biblioteca era o quanto as bibliotecas escolares estavam abandonadas, né? Abandonadas do ponto de vista físico, do ponto de vista de profissionais, por conta de não ter profissionais bibliotecários já há muito tempo não há concurso, muito menos curso de graduação. Acho que aqui na Bahia apenas a Universidade Federal da Bahia tem esse curso de formação,
daí as escolas públicas do interior da Bahia e também de Salvador estarem carentes desses profissionais. As bibliotecas escolares elas se encontram abandonadas, à mercê de funcionários do REDA, de funcionários que tentam a todo custo fazer um trabalho bacana para que as práticas de leitura aconteçam, mas enfim, o desafio está aí colocado. E dentro disso, eu trago no meu projeto, na minha apresentação, essa imagem, um pouco discutindo a questão da importância do livro, né? Que um tempo atrás a gente trazia o livro como algo proibido, como algo que já foi proibido, né? Quem fosse pego livro, com o livro na mão já foi queimado vivo, e da dificuldade que as pessoas tinham, e do amor que tinham pela leitura, e da importância de se ler e se descobrir coisas, e a tecnologia é presente, porque no momento em que o livro ele é feito, a gente fica muito falando hoje da tecnologia digital e dessa mudança do processo educacional, mas imagina nessa época como o livro provocou toda uma mudança e uma transformação na vida das pessoas, né? E como o proibir da leitura gerava com que as pessoas fizessem muitos absurdos para poder conseguir ler um livro, né? E os filmes, as histórias mostram a importância dele. Então, Chartier é um teórico que me acompanha nas minhas pesquisas, e ele fala dessa questão, né, do sonho de uma biblioteca reunindo todos os saberes acumulados, todos os livros jamais escritos, atravessou a história da civilização ocidental. E nós chegamos, aí meu roteiro, que eu vou mais ou menos conversar sobre isso aqui, já falei sobre isso aqui, já falei um pouco da minha trajetória, tá. E aí, discutir o livro, não só o livro como uma coisa material, né, mas também no momento em que a gente está na discussão da tecnologia digital, falar da necessidade, da importância de, por que não, né, ter os livros digitais e fomentar projetos de leitura para que os nossos estudantes aproveitem todas essas tecnologias colocadas aí, essas paixões, para que também possam ler. E aí, dentro dessa pesquisa que eu tenho feito, que envolve imagens e que vai culminar na produção e depoimentos, que vai culminar na produção de um vídeo documentário, a gente vai percebendo o como também na biblioteca escolar os meninos não têm acesso aos computadores, o como eles são proibidos, né? A palavra proibido, tem imagens que eu tiro, ainda estou fazendo essa pesquisa, ela ainda não está aí, mas como as imagens, as proibições estão colocadas. Não pode acessar o Facebook, não pode fazer isso, não pode aquilo. Então, os meninos entram na biblioteca e ficam completamente engessados, né? Como se não pudesse fazer projeto de leitura inserindo Facebook, projeto de leitura inserindo qualquer outro tipo de ferramenta, né? Então, dentro desse Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que é o PNBE, desenvolvido através do Ministério da Educação a partir de 97, as escolas da rede oficial elas passaram a ter acesso a todos esses materiais, a livros, distribuição gratuita de obras de literatura, de pesquisa e de referência. Mas como as bibliotecas escolares elas estão sucateadas, esses materiais chegam, mas nem sempre eles vão para os endereços certos, né? Não existe um projeto para que os alunos possam ler e possam estudar. O que acontece os professores, funcionários lançam a mão dos materiais, dos livros e levam, e a biblioteca escolar, ela acaba aqui de uma maneira ou de outra, das que eu estou pesquisando, elas estão completamente sucateadas, entupidas de livros didáticos, né, e utilizadas como depósito escolar, como depósito de livro didático para que no início do ano se distribua e espere chegar de novo novas remessas. E os livros de literatura escondidos, sem nenhum projeto. Então, assim, dentro dessas precariedades, eu procurei dar visibilidade no meu projeto às bibliotecas que estão dando certo, com bibliotecária, sem bibliotecária, com apoio dos estudantes. Então, esse vídeo documentário ele vai estar, de uma maneira ou de outra, dando visibilidade aos projetos de leitura. Aqui em Salvador, por exemplo, eu cito o Colégio Estadual Pedro Calmon, que funciona aqui no Jardim Armação, que é um colégio que a gente tem o prazer de ter uma bibliotecária, que ela, além de ser bibliotecária, ela é professora de artes plásticas e é filósofa, e ela desenvolve um projeto de autonomia total com a produção de leitura com os meninos, né? Um projeto onde os meninos constroem os projetos de arte, que vai desde os lustres, aos painéis, aos temas, e eles vão dali construindo todo um projeto e ela vai construindo incentivo à leitura. Então eu me encantei
Uma das escolas que eu fiz questão, claro, não dá para mostrar somente as coisas negativas, mas foi o de mostrar que tem sim bibliotecas escolares em Salvador, em Caetité e em Feira de Santana, que tem projetos de leitura e que ele acontece com a bibliotecária, com a ajuda com os professores que estão presentes nas escolas e que estão, de certa forma, fomentando a leitura. Então, a ideia é a gente mostrar o que está dando certo, para que isso possa servir de incentivo para que outras escolas estaduais possam, municipais também, possam fomentar outros trabalhos e incentivar a leitura. É isso. E agora, concluídas as apresentações, é o momento da discussão dos trabalhos. Alguém gostaria de realizar uma pergunta? Boa tarde a todos e todas. Fábio, bispo da UFES e do Mangacaru em Feira de Santana. Rabelo, quais dificuldades? Porque hoje a gente fala muito de TIC para a educação, a gente também tem outros aspectos, né? A gente chega em escolas que não tem estrutura nenhuma. Malmente tem internet, malmente tem computadores na escola. E aí eu vi o exemplo aí da biblioteca. Na minha escola tinha uma biblioteca ampla, mas não tinha um funcionário. A biblioteca, eu estudei 11 anos na mesma escola pública, lá em Feira de Santana, e nunca usei a biblioteca da escola. E aí eu te digo assim, quais os desafios para esse trabalho, de que você chega em escolas e de que o aluno ele não tem nem internet, nem um computador em casa, e como é que seria esse uso do smartphone? Ou seja, a escola, numa fase mais futura, a escola teria disponíveis para estar fazendo essas intervenções em sala de aula, porque eu acredito que vários objetos de aprendizagem dá para se usar em smartphones. Mas aí como é que seria também esse controle de você chega e o aluno está aqui e o aluno se perde, né? Porque a mente do jovem é muito criativa. Você deixa ele com o celular na mão e aí ele vai fazer muita coisa, e sem você censurar ao mesmo tempo, né? E você fala, olha, não pode usar tal coisa, é só esse tipo de coisa específica. Quais esses desafios quando você chega em locais, principalmente, que você não tem nada disso, nada, nem internet direito funciona. Eu digo lá no caso de Feira de Santana, a gente tem lugares lá que não funciona 3G. Eu vou e fico desaparecido, sumo quando eu vou em determinados lugares lá de Feira de Santana. Então, Fábio, na verdade, assim, a pesquisa ela veio para solicitar que os professores trouxessem as opiniões deles, porque assim, eu tenho um pouco da minha vivência, eu tenho de alguns colegas também. Então, por exemplo, eu sou professor de informática e eu trabalho com uma disciplina de desenvolvimento web. Aí, tipo assim, o meu aluno chega lá com uma página que eu pedi para ele programar, certo? Aí ele chega e apresenta a página no smartphone. Eu acho isso estranho. Fez essa pesquisa. É porque é estranho às vezes. Pô, cara, eu cresci programando no computador e apresentando o professor no computador. Aí, a priori, eu vejo até com meio assim, dizer, isso não é legal e tal, mas depois a gente vai vendo, e às vezes, aí eu acho que traz, porque, por exemplo, o meu campus é em Ceabra, e às vezes o aluno, ele não tem nem um computador em casa, mas ele tem um smartphone, porque é o recurso que chega mais fácil, porque ele atende, além de outras coisas, atende a comunicação, enfim. E aí, a pessoa, não, porque eu, às vezes até sem jeito, não, é o que eu tenho, foi o que eu fiz um celular porque eu tenho isso. E aí a gente começa a abrir mais a mente. Pô, tá vendo? É assim que as coisas funcionam mesmo. Não é porque ele não... Mas funciona também. Tem um colega meu que ele faz muito uso de objetos de aprendizagem. E professor de física. E assim, ele faz tanto no computador convencional quanto no dispositivo móvel. E ele, assim, do campus da gente é o que mais poderia ter algum, tipo assim, e aí, professor, ele conseguiria ter, só que eu não cheguei a sentar com ele porque esse artigo, na verdade é um artigo que a gente fez na época do mestrado, e eu mandei, preferi anonimato, então foi anonimato as respostas, deve ter enviado por e-mail. O que é que acontece? Essa semana, por exemplo, eu estava num seminário, e aí estavam os alunos lá apresentando lá, acho que era de outra disciplina de engenharia de software,
Ele estava falando sobre alguma metodologia, que uns 3 alunos, aí quando eu vou para o seminário eu fico atrás, né? Eu sento com os alunos, né? Para acompanhar o seminário ser apresentado. E ele está lá, um outro colega lá, um aluno mexendo no celular e não está prestando na apresentação. Então vontade de pegar um papelzinho e também jogar nele, né? Presta atenção na apresentação do seu colega. E até mesmo que eu falo para eles, porque isso aí, tudo que eles estão falando vai cair na prova. Então presta atenção no que ele está falando. Então se dispersa mesmo, é normal. Inclusive, esse foi o grande, assim, o que mais reclamou nessa pesquisa. A dispersão, se dispersa, etc. E tal. Então, você está ali apresentando e o cara no celular e tal. No mestrado mesmo, estava ali uma hora o professor dando uma aula, e pegar o celular para dar uma olhada aqui rápido. O lance é assim, tipo, você está percebendo que a pessoa está muito tempo ali no celular, e você vai lá, chama atenção, segura a onda aí, volta para cá e tal. Aí funciona melhor do que daqui a pouco dizer, olha, o celular não pode. Eu não sei se lá tem isso, mas eu ouvi falar de professor que chega assim, manda botar o celular no lugar, chega com o celular, encosta o celular e tal. Assim, a gente tem que estar vivenciando. Na pesquisa a gente também verifica que as pessoas reclamam que não tem nenhum tipo de preparação pelas universidades. Então a pessoa que vai fazer, está fazendo licenciatura, ou então está se preparando para ser professor, até daqui a pouco no mestrado também, educação, ele não tem esse tipo de preparação. Acho que até mesmo porque os próprios mestres da área, os professores também não estão aprendendo isso. Então, é uma coisa que tem que se pesquisar mais, para vivenciar mais e tal. Mas funciona. Eu acho que funciona. Inclusive, depois de tipo assim, acontecer esse acontecimento com um aluno que chega com o smartphone e tal, e está programando o smartphone, mostrando o site do smartphone, legal. Depois a gente pensa dessa forma. Olá, boa tarde. Meu nome é Rita. Eu queria compartilhar com vocês assim, algumas angústias que eu tenho em relação às coisas que foram discutidas. Eu sou da área de museologia e o casal que apresentou primeiro, os pesquisadores, vocês falaram de acesso à cultura. Quando vocês falam do acesso à cultura, vocês estão falando de acesso aos equipamentos culturais, não é isso? Vocês colocaram museus como um dos exemplos que teriam em vários lugares do Brasil, 27% dos municípios, enfim. A biblioteca também, o problema do acesso à biblioteca que foi colocado, aí eu buscar uma solução online e o uso do celular em sala de aula. São coisas assim, são questões que eu estou vivendo no meu trabalho. A primeira coisa que eu percebo é a seguinte, que ninguém gosta, me perdoem falar assim, porque é a experiência que eu vi. Ninguém, quando eu falo de ser humano normal mediano, de ler na tela de um computador. Né? Ninguém vai à internet por livre, espontânea vontade para ver uma página de Machado de Assis. A gente sabe quais são os principais descritores de busca do Google. Todo mundo sabe qual é o primeiro. E esse é o grande problema. Né? As pessoas vão ao Google pesquisar aquilo que interessa a elas do ponto de vista mais íntimo, mais pessoal. Eu penso assim, estou trabalhando nesse caminho, que o desdobramento da Web 2.0, que coloca o aspecto social, né, na internet, que prevê a participação do usuário em relação com esses websites, com esses aplicativos de celular, com essas, talvez seja a grande, digamos assim, o grande start para que vocês, que a gente, eu também estou nessa pesquisa, encontrem uma solução. Por quê? Porque por que eu iria a um website de museu? Para compartilhar com outras pessoas os interesses sobre Machado de Assis, né? Por que eu iria ver um show numa concha acústica online, por exemplo, se o YouTube já mostra shows de meus artistas? Então, essa ideia de cultura desvinculada do ser humano, que inclusive até os museus presenciais, as bibliotecas presenciais têm, eu acho que é talvez a grande falta de visão que a gente tem sobre esse potencial.
E se tratando de bibliotecas, por exemplo, eu, quando era criança, eu tinha muita necessidade de discutir os livros que eu lia. Então, o aspecto 2.0 seria clubes de leituras atrelados às bibliotecas, né? Em que você não vai ler livro online, porque a gente não gosta de ler livro, a gente não gosta de ler texto online, pelo menos a minha geração, a gente imprime até para ler, certo? Ou então usa um dispositivo específico. Do trabalho de vocês, assim, eu acho que a coisa mais interessante, e no caso do smartphone, que aí é um pouco diferente do que ele diz que as pessoas não têm acesso ao smartphone. É ao contrário. O smartphone é o dispositivo que está dando mais acesso às pessoas na internet. Elas não acessam a internet de suas casas, elas acessam no celular. Então você vai encontrar uma pessoa no Amapá acessando a internet no celular muito mais facilmente do que em sua casa pelo pagamento de uma mensalidade, quer dizer, tem esse aspecto. Agora, obviamente que os aplicativos que os celulares oferecem, como o próprio professor falou na palestra inicial, o desenvolvimento de aplicativos de aprendizagem é a grande saída. A sua pesquisa digamos assim, o ápice do momento, é o que está sendo discutido no momento. O uso dos smartphones em sala de aula. Justamente para evitar que os meninos, as crianças, nós, fiquemos, né? Por exemplo, eu aqui fiquei angustiada porque o meu celular acabou a bateria. Então, alguém falou alguma coisa, eu queria procurar aqui, fazer justamente essa pesquisa. Quais os descritores do Google, para a gente discutir melhor. Não achei, quer dizer, não tinha, acabou a bateria, quero ir embora. Quero uma tomada agora, vou ali passar comprar um cabo. Vocês entenderam? Então, é uma condição de presença o smartphone hoje. Né? E graças a Deus todo mundo está tendo acesso e há uma circularidade muito grande na cidade através das pessoas que roubam e vendem barato. Né? Então, tá todo mundo tendo acesso. Então é mais ou menos isso. É provocação, na verdade. Eu queria que vocês falassem um pouco mais. Vocês falaram bastante legal, então eu quero que falem mais. Qual o nome da senhora? É Rita. Também sou menina. Não, a provocação é bastante válida e relevante. Porque na nossa pesquisa, que ainda está em andamento, a gente leva em consideração toda essa parte que nos leva a pensar também que a internet e os meios de comunicação digital, eles muitas vezes deixam a gente com aquela falta de sensibilidade. Você não é um contato físico, né? E é claro que eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes um livro. Não sei se é a minha geração, mas eu prefiro, gosto de cheiro de livro novo, sabe? É uma coisa maravilhosa. Mas, quando a gente apontou aqui todas aquelas, os percentuais, e quando a gente pensa no instrumento de mídia digital para políticas culturais, é no sentido de que existem pessoas que não têm esse acesso, e que já é um acesso difícil devido à falta de estrutura de muitos municípios. Uma pesquisa da professora que revelou que muitos municípios que ela visitou, as bibliotecas estão defasadas. Na minha própria faculdade, aqui na UFBA, é notável que a minha biblioteca de direito está defasada. E aí que entra a mídia digital. Pelo menos a gente só pode falar aqui até o ponto que a gente pesquisou para não sair para não entrar no achismo. Mas é aí que a gente tenta ver um elo entre o porquê de usar a mídia digital, e não abandonando os instrumentos tradicionais, como o livro, como o museu, como concha acústica, mas utilizar essas mídias como um complemento, justamente como o professor também falou, utilizar o celular como um start para que os alunos eles possam desfrutar desse conteúdo, que também está nos livros, mas que no celular pode haver uma facilidade, até devido à idade. A gente não sabe, eu ainda não tenho dados a respeito da interatividade dos jovens em relação a... Porque eu não sei, me parece que é mais atrativo para certas idades a utilização de um iPad, de um tablet, um iPad. Para mim, eu prefiro um livro, né? Mas tem gente que prefere um tablet. E aí a gente vê que pode haver, isso ainda é utópico, mas pode haver uma democratização do acesso. Quando a gente fala da biblioteca, do portal Machado de Assis,
a gente até faz uma crítica no nosso trabalho que há pouca divulgação e por isso o governo ele deve rever o modo de fazer a política cultural, porque quase ninguém sabe que existe essa biblioteca virtual, que você pode fazer o download de todas as obras de Machado de Assis, que muitas vezes você não tem dinheiro para comprar e você não tem uma biblioteca com esses livros. Então, é mais ou menos isso que a gente quer transmitir. Ainda não temos dados finais, mas estamos com a pesquisa em andamento para poder apresentar algo mais concreto. No caso da pesquisa da biblioteca também, que ela está em andamento, também a gente observa um pouco isso, né? A ausência nas bibliotecas dos computadores e dessas ferramentas, mas os celulares estão presentes nos projetos quando eles frequentam. Uma coisa que chamou a atenção também é que, nas observações feitas, os estudantes do ensino fundamental 2, eles frequentam muito mais a biblioteca, né? Pedem muita ajuda, pedem conselhos de qual livro alugar, estão com mais frequência na biblioteca, os menores. E quando chega no ensino médio, isso desaparece, né? Eles estão o tempo inteiro, às vezes eles estão na biblioteca, mas estão usando o celular, o smartphone. Ele está presente no estudo o tempo inteiro. Aquilo que você falou do carregador, de estar ali estudando, acabou, tem que ligar, e a disputa por aquela tomada, porque está tendo que fazer a pesquisa, estudar ou fazer alguma coisa, mas tem que ter o smartphone, que é o ponto de apoio deles. Porque também, assim, o computador em si, na biblioteca, ele ainda está carente, ele não existe, né? Assim, os computadores para que com acesso à internet, para que eles possam desenvolver algum tipo de pesquisa ou trabalho, não existe ainda, né? São poucas as escolas que você consegue encontrar computadores com a internet e com todas essas ferramentas para que eles possam utilizar, né? Exatamente, quando tem pouca, a disputa é muita. E acaba que o smartphone acaba cumprindo esse papel, né? Na biblioteca e na sala de aula, quando o professor permite. Quando o professor de leitura, de literatura, de qualquer outra disciplina, ele consegue inserir projetos usando o smartphone, a aula flui com mais intensidade, né? Eu que sou professora de língua portuguesa, já não vou mais por esse caminho de ficar ameaçando, nem jogando bolinha, nem pedindo. Não, pelo contrário. Eu crio um mecanismo para que eles possam abrir e acessar. E quando a gente está discutindo literatura, poesia de algum autor, que você pode me ajudar? Então o aluno abre e ele lê, então ele se torna sujeito daquela leitura. Então eu estou conseguindo agora reverter, fazer com que o smartphone tenha uma função na sala de aula para que eles possam se sentir úteis. É uma forma, né, de estar inserindo a discussão ali e acabou. Meus alunos trazem às vezes até, sei lá, teve um agora que trouxe no smartphone uma parte do texto do TCC dele. Eu estou falando, na minha época, assim, quando eu fiz a graduação, o smartphone estava começando a entrar no mercado. Então, por exemplo, a gente pegava aqueles livros, essa grossura aqui de sistemas embarcados, sinais de sistemas. E aí aquilo ali, eu tinha que ficar meio chateado porque o livro era pesado, eu só levava o livro quando não tinha jeito mesmo, eu tinha que levar porque a aula do professor precisava de um complemento, o professor estuda pelo livro, que eu estou falando que no quadro aqui não vai cair nada, só vai cair o que está no livro. Eu falei, então tá bom, aí levava o livro. E aí tinha uns traumas também, porque eu fiz engenharia, você estava lá fazendo estudo lá e estava explicando fazer uma conta, de uma hora para outra, uma simples conta, puxava para cá e aí como foi essa conta? Depois quando eu tirava, pedia o professor fazer no quadro, era 3, 4 páginas de conta, entendeu? Então, esse negócio aqui, eu não conheço isso como aluno, exceto agora no mestrado, que de fato aí eu fiz uso. Eu tinha uma professora, tudo era no tablet dela, para copiar as anotações e tal, não escrevia mais nada no papel, tudo no tablet, etc e tal. Então, se um aluno chega para mim, professor, eu estou aqui no tablet, mas porque eu estou fazendo minhas anotações. Poxa, entendeu? Show de bola, está fazendo os recursos, não só bater a foto como está ali, né? Na verdade, qualquer outra coisa. Então, eu acho o smartphone para algumas coisas um pouco conveniente, porque ele é um pouco limitado em questão da tela. E aí eu acho que por isso que eu falei, eu trouxe um trecho para ler do DCC, a gente faz a leitura e tal. E, por exemplo, para corrigir também, para fazer anotação, eu prefiro no papel, certo? Mas aí tem vários professores, inclusive, que não são da área de informática, que só quer para mandar as anotações lá para o PDF, entendeu? Ele anota lá do lado, então se for no Word, quando manda no Word, ele já bota lá os comentários e tal. Então, eu acho que tem que respeitar um pouco, na verdade, né? Eu digo isso porque eu sou formado na área de computação e gosto mais na mão. Aí já um colega que é da área de biologia,
o TCC ele corrige tudo no Word mesmo, os comentários e tal. Então a gente vai respeitando e tal, inclusive não é para excluir uma coisa em função da outra. Então o colega ali falou, adora livro. Eu particularmente eu tenho uma biblioteca muito grande na minha área de formação. E, então o que acontece? Eu comprei um tablet para isso mesmo, para poder fazer leitura. Como eu falei, na minha época de graduação não tinha isso. Se tinha, devia ser coisa que estava lá no primeiro mundo ainda, que a gente estava esperando ficar sobrando lá. Mas o que é que acontece? Aí eu comprei recentemente um tablet, alguns 2 anos, 3, para poder fazer leitura disso, de vez em quando para fazer leitura. Mas, como falou, né? Vamos respeitando e fazendo uso do que for melhor e tal, e aprender é isso também, porque como eu falei, eu acho estranho. Chega um aluno que fez um site no smartphone, depois eu entendo o motivo, que é a necessidade social realmente dele, e depois agora já vira argumento para mim. Professor, não tem computador em casa, você tem celular? Tem, pronto, faça um celular agora. Aí já também cai com uma aval para poder fazer o aluno não se dispersar do compromisso que ele tem, né, com a disciplina. Boa tarde. Primeiro, agradecer pela participação e parabenizar pelas pesquisas de vocês. Me chamo Pietro, eu sou licenciado em computação aqui na universidade e a minha pergunta vai mais direcionada, vamos dizer assim, ao professor Rabelo, mas sintam-se à vontade para poder responder. Enquanto aluno de licenciatura, eu vejo muita necessidade dessa propagação da tecnologia, mas não só como ferramenta. Eu acho que as pessoas presentes na sociedade estão envolvidas na tecnologia, mas não sabem muito bem como elas funcionam e até que ponto ela pode chegar. E aí o grande problema é que nós, enquanto educadores e professores em formação, precisamos levar isso até a base da nossa educação. Então, trabalhando desde a universidade, vamos descendo, a educação básica, os meninos lá nas séries iniciais do ano, trabalhar junto com a tecnologia. Quando o senhor traz, junto com sua colega, os smartphones, eu vejo um perigo muito grande. Primeiro, por ser apenas tratado como ferramenta. Então, ela é um meio para chegar a algo e não algo que vai propagar para que o aluno faça outra coisa além disso. Talvez seja uma interpretação minha, mas eu percebo que quando a gente leva uma tecnologia para a sala de aula, a primeira resposta que a gente recebe dos professores daquela escola é medo. Medo e insegurança de como eu vou trabalhar com o meu aluno isso. Então, se o professor ele não está, e aí trago a comentário de Rita, né, sobre esse uso da tecnologia. Quando a gente muda a cultura, a gente muda o uso dela. Então, se a gente está vindo com nossos filhos e netos numa geração que está utilizando o smartphone dentro da sala de aula, alguma coisa tem que ser repensada, enquanto professores precisamos parar para pensar. Será que podemos mudar alguma coisa? Ou vamos utilizar somente livros impressos e não livros digitais? A minha pergunta é a seguinte: como é que você enxerga a ferramenta smartphone não só como ferramenta, mas como outro recurso de autoria para que o aluno produza conhecimento, recurso de propagação do conteúdo que ele está aprendendo ali na sua disciplina? Como é que você enxerga isso? Então, eu já fiz um pouco, falei, eu tenho uma dificuldade extrema, principalmente com minha disciplina. Eu visualizo mais, assim, disciplinas que já têm consolidado vários recursos prontos. Falei de física, matemática, geografia, certo? Agora, na minha disciplina eu tenho uma dificuldade, assim, inclusive, aí você me fala que está fazendo licenciatura em informática, né? Computação. Aí eu fico, eu estou esperando o seu TCC, para você falar sobre isso. O TCC, onde você vai tratar isso aí, vai mostrar pra gente, nós que somos professores que estamos e já atuando, e a gente fica, e aí como é que a gente faz uso desse? O aluno me mostra, ele chega lá com o site e ele produziu a produção dele, ele fez a página dele no celular dele, né? Só que assim, só para entender, isso aí foi uma necessidade social, ele não tinha um computador para fazer, eu falei para fazer no computador, e aí ele trouxe no celular. Como é? Desculpa, só te interromper, é que assim, para a licenciatura não existe TCC. Pelo menos pra gente aqui. A gente trabalha com estágio, os 4 níveis de estágio, isso desde a escola básica até a escola técnica e agora com
pelo presidente, né, Temer, para trabalhar com ensino profissionalizante, e a gente trabalha só com as aplicações e relatórios do estágio. Então, diferente do TCC e do bacharel. Mas produzimos também. Sim, vocês podem fazer artigos durante o necessário, Sim, for necessário, até mesmo para agregar informação. Falei TCC porque eu pensei que fosse, assim, obrigatório em toda a graduação. Eu não desconhecia isso. Então, voltando. Então, eu tenho vivenciado e, assim, tenho pensado em, inclusive, para doutorado, alguma coisa, sair um pouco do padrão da minha área. Porque, por exemplo, eu poderia estar pensando em fazer um doutorado na área de sistemas distribuídos, redes de computadores, na área de sistemas web, sistemas de dispositivos móveis, mas daqui a pouco pode ser que eu venha fazer alguma coisa, eu tenho que começar a fazer a leitura. Primeiro eu tenho que ler, me embasar, e ler muito. Com certeza não vai ser em livros, porque esse tipo de informação porque esse tipo de informação ainda não vai estar. Isso é coisa de artigo, gente que está aprendendo, está construindo ainda. Então vai ser um dispositivo, certo, computacional, porque eu, assim, acredito que não deva ter algum livro publicado com o beabá, tipo o beabá da engenharia de software, é assim, entendeu? A Merville diz que é assim que funciona, etc. Então é isso, eu vou ter que ler um bocado para depois começar a me conscientizar de realmente do que é que eu posso fazer, porque toda vez que a gente faz uma pesquisa e alguma coisa, isso é uma semente pequena, entre outras que vão se juntando e depois fazer algo, e aí lá na frente alguém descobre o que isso pode ser realmente para resolver essa solução. Porque, assim, na minha disciplina hoje, eu ainda não sei, exceto essa situação. Então, eu espero que eu converse depois com outros professores e tal. E daqui a pouco, Rabelo, eu também fiz assim, funcionou e tal. A priori, eu não tenho isso, exceto essa situação que aconteceu comigo, foi bem interessante. A priori foi chato. Pô, no smartphone fez a página, aí depois, não, professor, é porque eu não tenho um computador em casa. Apesar que lá no campus da gente tem computador, para eles irem fazer um laboratório, tipo uma house, né? Tipo uma house. Mas, professor, não tem como vir no turno oposto, etc e tal. Aí, tudo bem, aí a gente vai. Mas eu ainda quero aprender para poder responder essa pergunta com mais autoridade. A priori. Eu vou fazer só um breve comentário. Porque... Não, assim, quando você fala da questão assim, do perigo, do medo, claro, educação é isso, está em mudança, está em transformação o tempo inteiro. Né? Não dá. A educação é uma área que você nunca consegue. O professor que deu aula há 50 anos atrás, 100, hoje ele não vai conseguir mais dar essa aula. Aliás, o professor de uma escola pública ou particular que começou a dar aula há 30 anos atrás, agora ele já não aguenta mais, não aguenta nem se aposentar. Né? Porque os professores, os alunos estão literalmente colocando os professores para fora da sala de aula. Né? Porque não aguentam mais a metodologia, a forma de dar aula. Nada. Os livros didáticos não dão mais conta. Não dão conta. E aí a gente fica falando do peso. Né? No início do ano, os estudantes das escolas públicas, eles recebem 8, 10 livros pesados. Eles levam para casa e não trazem nunca mais. Eles não trazem. Eles não trazem. A escola não tem armários e eles alegam que andam a pé ou de ônibus. Eles não trazem, eles dão fim. Eles dão fim no livro. Então eles não estudam, eles não leem. E não tem essa fórmula de livro didático, já superou. E o medo, né? Outro dia eu participei de um evento no Rio Grande do Sul, onde tinha um encontro de editores, e os editores diziam assim, que lá no Nordeste os professores estão acostumados a darem aula com seus livros com respostas prontas. E é muito confortável o professor pegar a resposta e trabalhar, e a resposta é aquela e pronto, e acabou. Não existe mais isso, né? De respostas prontas, exigir que nossos alunos, isso para mim é tortura já. Você querer que um aluno reproduza as atividades do livro didático e dê a resposta exatamente igual que o livro pede que dê. E o professor está ali olhando, pescando, e vendo se o aluno respondeu corretamente, porque ele não tem coragem nem condição de responder. Então, esse modelo já deu. Né? Então, assim, não temos fórmula para discutir a questão, claro que isso está em discussão, de como se trabalhar com a questão do smartphone em sala de aula. É lógico que nas séries iniciais isso fica muito mais tranquilo, você evitar o uso deles, né? Mas quando você chega no ensino fundamental e médio, não tem como, os meninos estão filmando a aula, estão gravando. Olha a imagem que ele trouxe aqui agora, nesse instante, né? O professor acabou de anotar tudo
E o aluno vai lá e tira, todo mundo tirando foto dessa imagem e ela é reproduzida diariamente na sala de aula. Então, é mais ou menos por aí, mas fórmula a gente não tem. É o aprendizado mesmo com eles. A aula de programação, ele gravando, né? Rapidinho, ele gravando ali, rapaz, eu falei, rapaz, presta atenção na aula, depois saí se preocupando se estava gravando certo, não sei o quê. Mas você está prestando atenção na aula? Não, porque professor, eu quero depois ouvir a aula. Ela ficou, pai. Tudo no início é que depois tu vai avaliar, que bom, né? Me perdoe, mas como é que essa história de professor do Nordeste Então, e os outros do resto do país não? Pois é, porque eu digo que é máfia, né? Das editoras. Os livros didáticos selecionados, você pode ver que a autoria são todos do Sul, né? Pessoas do Sul, do Sudeste. É uma dificuldade você encontrar livro didático sendo utilizado por autores do Nordeste. Vocês conhecem? Difícil. Tem aqui uma ou outra, né? Outro dia eu utilizei uma de língua portuguesa daqui, autoria daqui. Mas é muito raro, é muito difícil. Sobretudo o livro daqui chegar lá. Né? Então, eles têm essa coisa, essa cultura de ainda querer manter o livro didático com as respostas prontas, para que os professores, de forma confortável, utilizem. Né? Então, isso é algo que tem que ser revisto, né? Que não cabe mais no ensino, porque os nossos alunos não estão mais estudando através desses livros didáticos dessa maneira. Mas os professores estão cansados, tem que deixar o negócio andar, né? Para poder... Eu queria só colocar que a gente tem uma mesa 18h30 e já são 18h15, então vamos fechar 5 minutos. Apesar da discussão estar bastante interessante, mas a gente precisa cumprir, né? Queria colocar sobre a questão das bibliotecas. Como o professor Lee já disse, acho que, meu nome é Dmitry, eu acho que as bibliotecas estão um pouco defasadas, tanto em questão de livros sobre aquele tema na nossa área científica, às vezes tem conteúdo de coisas muito antigas, você vê tecnologias que nem se usa mais na biblioteca, quanto em relação a livros de literatura. Hoje em dia, os jovens não estão muito interessados em ler os clássicos, estão muito mais interessados em ler literatura fantástica que está lançando aí, tipo George Martin, outros livros desse tipo de Senhor dos Anéis, e muitas vezes a biblioteca não procura trazer os gostos do jovem para que ele se interesse a ler mais e quer forçar com que ele leia aquele determinado tipo de conteúdo. Você tem alguma colocação a fazer? Se há alguma forma também de rever a forma como as bibliotecas dos colégios são pensadas, porque realmente livros didáticos amontoam, usam como depósito mesmo e acaba que os jovens recebem, acabam vendendo depois, não utilizam. Eu mesmo vim do IFBA e tipo, eu fazia prazer, você pegava todo ano, pegava um monte de didático, às vezes eu nem chegava a usar, mas tem lá um caso todos os anos, né? É isso. Na escola em que eu estou fazendo essa observação assim, mais detalhada, que é o Colégio Pedro Calmon, me chama a atenção o projeto desenvolvido pela bibliotecária da escola, até que de forma isolada. Né? Ela me causou surpresa, porque os professores eles não estão em sintonia com o projeto dela. Ela desenvolve projeto de arte, ela é artista plástica, e a biblioteca, eu convido todos a irem lá conhecer, a biblioteca é uma verdadeira obra de arte, dos lustres, as paredes, e aí ela vai construindo junto com os estudantes que por ali estão. Eu comecei a fazer minha observação em junho, e ela estava lá fazendo uma árvore, com revistas em quadrinhos, e era uma árvore do amor. E ela queria que os estudantes fossem lá e escrevessem algumas mensagens sobre a questão do dia do namorado, mas que ela queria falar sobre o amor. E foi muito bacana, porque os meninos escreveram coisas lindas, os meninos da 5º ao 3º ano. O 3º ano é muito pouco, mas ensino fundamental e até o 1º ano. E aí eles iam lá e produziam livremente, sem nenhuma preocupação de nota, de trabalhos exigidos pelos professores. Pelo tempo que eu observei lá, os professores andam pouco pela biblioteca, né? A não ser que seja para solicitar algum trabalho específico de alguma disciplina, alguma atividade. Mas ela, por si só, reina e brilha na escola. Dá conselhos, tem espaços de livros, não só de literatura, como livros que estão aí sendo colocados, mas só através de doações. Agora, a carência de livros sendo distribuídos através do Ministério da Educação, a gente está vendo a crise como está esse ano, como nenhum livro entrou. É uma carência total. E os livros didáticos sendo
nessa biblioteca não tem espaço para livro didático. Não tem, ela não permite a bibliotecária. Né? Existe um depósito à parte. Mas foi a única biblioteca que eu visitei escolar que isso aconteceu. Porque a maioria, os livros didáticos estão lá, reinando absoluto na biblioteca. Fechando a mesa de apresentações, então concluímos essa mesa, ultrapassando um pouquinho o horário, porque já vai ter uma próxima apresentação daqui a pouco. Mas agradecemos a Marineuza Maria da Conceição da Silva, a Kaique Martini Caldas de Lima, Janimeire Medrado Ferreira, Raimundo Rabelo e Luísa Soares. Agora vai ter um breve intervalo de 5 minutos para a introdução da próxima mesa. Tá ali.